Vamos falar agora de organização administrativa. Organização administrativa. Então, anote o títulozão. E, como sempre, marque em amarelo, né? Organização administrativa. Bom, que assunto é esse? Põe o hífen, estuda a estrutura interna da, agora com iniciais maiúsculas, administração pública. Estrutura interna da administração pública. Vírgula, ou seja, vírgula, os órgãos e entidades que a integram. Os órgãos e entidades que a integram. Os órgãos e entidades que a integram. Bom, estudar a organização administrativa é olhar por dentro como que está estruturada a administração pública. Eu comentei logo na aula de abertura do curso que existe uma diferença entre órgão e entidade. Esses são os dois institutos fundamentais da organização administrativa. O que é um órgão e o que é uma entidade. Você já sabe porque eu já comentei. Órgão é uma unidade de atuação sem personalidade jurídica e a entidade é uma pessoa jurídica estatal. Tudo isso você já sabe. Eu quero chamar a sua atenção para algo que talvez tenha passado despercebido. Você anotou que organização administrativa é a estrutura da administração. Você não escreveu estrutura do poder executivo. Então, faça o seguinte. Coloque um asterisco em administração pública, ali em cima, em vermelho. Repita o asterisco em vermelho lá na linha de baixo e escreva assim. Em sentido subjetivo, então, em sentido subjetivo, vírgula, orgânico ou formal, em sentido subjetivo, orgânico ou formal, vírgula, a, iniciais maiúsculas, administração pública, é o conjunto. Administração pública é o conjunto de órgãos e entidades estatais no exercício da função administrativa. No exercício da função administrativa. No exercício da função administrativa. Gente, isso é administração em sentido subjetivo, orgânico ou formal. Se você reparou bem, esse conceito de administração pública ele é mais amplo do que o conceito de poder executivo. Mais amplo do que o conceito de poder executivo. Poder executivo é outra coisa. O que é poder executivo é uma coisa simples de visualizar. Poder executivo é 1/3 da estrutura estatal. Ele é um poder todo hierarquizado, a estrutura é piramidal, porque predominam autoridades na base e diminui a quantidade conforme você ascenda na pirâmide. E a cúpula da pirâmide é ocupada por uma autoridade só. Essa é uma estrutura hierarquizada, típica do executivo. Na pirâmide federal, a autoridade máxima é o chefe do executivo federal, presidente da República. Logo abaixo dele vêm os seus auxiliares diretos, que são os ministros, e mais abaixo ainda uma infinidade de outros órgãos. Em âmbito estadual, o chefe do executivo é o governador, auxiliado pelos secretários. Em âmbito municipal, o prefeito, auxiliado por secretários. Mas sempre a estrutura é hierarquizada, ela é uma estrutura vertical e no ápice uma única autoridade, que é o chefe do executivo. Isso é poder executivo. O conceito de administração é maior do que de poder executivo, é mais amplo. Porque a administração não compreende só o poder executivo. A administração compreende qualquer órgão e qualquer entidade estatal
que exerçam a função administrativa, ainda que não sejam do executivo. Então, lembra daquele exemplo do começo do primeiro bloco? Concurso público para provimento do cargo de juiz. O TJ abre esse concurso, o edital é assinado pelo presidente do TJ, sempre, designa uma comissão que será responsável pelos trabalhos da realização do concurso. Essa comissão, ela está exercendo função administrativa. Ela é do judiciário, mas ela está fazendo a gestão de pessoal. Gestão de pessoal não é função jurisdicional. Então, note que interessante. Embora seja um órgão do judiciário, uma comissão de concurso público do Tribunal de Justiça integra a administração, porque ela está exercendo função administrativa. Eu costumo dizer que o conceito de administração pública é um conceito nuvem, porque ele se sobrepõe à conceituação da tripartição de poderes, está acima da tripartição. O curioso é que a administração em sentido subjetivo compreende também órgãos primários que exerçam função administrativa. Quando o Ministério Público da União ou a sua defensoria realizam uma licitação, eles integram a administração pública. Tome cuidado, porque esse é o sentido subjetivo do termo administração. E em sentido subjetivo, o correto é grafar administração pública com iniciais maiúsculas. Pulou uma linha e escreveu assim, ó. Põe um hífen. É um conceito mais amplo. É um conceito mais amplo. É um conceito mais amplo do que o de, abre aspas, poder executivo. Do que o de poder executivo, fecha aspas. Isso você já sabe. Pulou uma linha, ponha mais um hífen e escreva assim, não confundir com, abre aspas, agora é tudo com minúscula, administração pública em sentido objetivo ou material. Fecha aspas. Ô, gente, em sentido subjetivo, a administração pública é uma estrutura, é uma parte da organização estatal. Já em sentido objetivo ou material, a administração pública é uma tarefa, não é uma estrutura. Tá? Por isso que se fala em sentido objetivo. É uma tarefa, um exercício, um objeto. Tá? Vírgula. Expressão esta. Sinônima de função administrativa. Sinônima de função administrativa. É muito interessante isso. Eu posso falar, a administração pública é exercida pelo chefe do executivo. Tá certo, é exercida porque está em sentido objetivo, uma tarefa, uma atividade estatal. Agora, se eu digo assim, as empresas públicas integram a administração pública indireta. Eu estou usando a administração em sentido orgânico, porque integrar é fazer parte de uma estrutura. Então, muito cuidado com os verbos que antecedem o nome administração pública. Se ele for um verbo de movimento, de ação, é porque a administração vai estar em sentido objetivo. Se ele for um verbo de pertencimento, é porque a administração estará em sentido subjetivo. Eu exerço uma atividade, eu exerço a administração em sentido objetivo, mas eu integro uma estrutura. Eu integro a administração pública em sentido subjetivo. Aí, gente, tem um joguinho de palavras que o CESP, por exemplo, adora. Então, coloca assim na linha de baixo. Cuidado. Cuidado. 2 pontos. Particulares podem exercer a... O que você acha, minha querida? O que você acha, meu querido? Você acha que agora eu vou falar administração com maiúscula ou com minúscula? Sentido subjetivo ou objetivo? Com minúscula, né? A administração pública. Se houver delegação estatal.
se houver delegação estatal. Então, gente, o exercício da função administrativa ou expressão sinônima da administração pública, esse exercício, ele depende, quando realizado por particulares, que o Estado delegue. Precisa existir um instrumento formal que entregue esse exercício para o particular. Sem o ato formal é impossível. Nós chamamos isso de delegação. É o ato formal que outorga o exercício de modo legítimo ao beneficiário. Quais são os casos clássicos de ato de delegação de função administrativa a particulares? Entre parênteses, concessão, permissão ou autorização. Concessão, permissão ou autorização. Concessão, permissão ou autorização. Concessão, permissão ou autorização. Aí coloca assim, ponto e vírgula, porém, vírgula, particulares nunca podem integrar, e se eu falo integrar já é em sentido subjetivo, né? Portanto, com iniciais maiúsculas, integrar a administração pública. Nunca podem integrar a administração pública. Então, o particular pode exercer, mas não pode integrar. Gente, a administração pública em sentido subjetivo é uma estrutura estatal. O particular não pode integrar a estrutura estatal. Então, mesmo um concessionário de serviço público, ele exerce a função administrativa, mas ele não faz parte da administração. O concessionário é uma empresa privada, está fora da estrutura estatal. Guardou esse jogo de palavras? Ele é um perigo na prova, porque ele lida, nem sempre esclarecendo em qual sentido, mas ele lida com as duas acepções do nome administração pública. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Eu te disse que a organização administrativa ela é baseada em dois institutos fundamentais, órgão e entidade. Vamos aprofundar um pouquinho nisso. Pulou uma linha, escreveu assim. Existem dois institutos fundamentais da organização administrativa. Dois institutos fundamentais da organização administrativa. 2 pontos, órgão e entidade. Órgão e entidade. 2 pontos. Órgão e entidade. Ô, gente, para nossa sorte, esse tema está legislado. Então, existem conceitos de órgão e entidade dentro do nosso ordenamento. Isso é bom, porque caindo na prova a diferença, o gabarito vai ser o que está na legislação. Onde que está essa diferença entre órgão e entidade? Essa diferença consta da Lei Federal do Processo. Ô, gente, eu tenho falado muito dessa Lei 9784. Por que eu falo tanto dela? Porque na falta de uma codificação que unifique o direito administrativo brasileiro, já que não existe, a Lei 9784 é a que chega mais perto desse papel de dar unidade e codificação ao ramo. É a que chega mais perto. Especialmente depois que o STJ firmou uma orientação de que entidades federativas que não tenham lei própria de processo também se sujeitam à Lei 9784. Isso transformou a Lei Federal do Processo Administrativo numa superlei. Numa superlei. Porque ela vale para os processos federais, ela se autodeclara aplicável aos processos administrativos federais. Ela vale atualmente para metade dos estados brasileiros, porque é incrível, mas metade dos estados brasileiros não tem uma lei própria de processo administrativo. E para praticamente todos os municípios brasileiros. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Apenas 3 ou 4 têm lei municipal de processo. Então, essa orientação do STJ transformou a Lei 9784 em uma lei de um alcance espetacular. Vale para mais de 5.500 unidades federativas no Brasil. É uma lei de um alcance dificilmente equiparado ao alcance de outra lei. E é esta superlei
que diferencia órgão e entidade. Qual que é a diferença? Então você já sabe, eu vou falar bem rapidamente. Pulou uma linha, hífen, escreveu assim. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura. É a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta ou indireta, integrante da estrutura da administração direta ou indireta, tudo com maiúscula, sem personalidade jurídica própria. Sem personalidade jurídica própria. Gente, órgão não é pessoa. O órgão, ele faz parte de uma pessoa, mas ele não é uma pessoa. Não sei se você sabe, mas esse nome órgão público, ele foi descaradamente importado das ciências biológicas. O nome órgão público chegou para nós, no direito brasileiro, vindo de uma analogia que um autor alemão fez entre o Estado e os órgãos do corpo humano. Essa analogia é praticamente perfeita. Esse autor, chamado Otto Guericke, é um autor alemão. Eu vou falar daqui a pouquinho da teoria dele, teoria da imputação volitiva. E o Otto Guericke desenvolveu uma teoria espetacular no início do século passado, então tem cerca de 120 anos já essa teoria, dizendo que a estrutura do Estado é parecida com o corpo humano. Por quê? Porque o corpo humano é a pessoa, é a integridade, digamos assim, e os órgãos não são pessoas, os órgãos são partes integrantes do corpo. E assim como acontece no corpo humano, no Estado também os órgãos têm funções diferentes e hierarquias diferentes. Veja, a cabeça é o órgão responsável pela formação da vontade, não há vontade formada em outro órgão. Esse órgão dá um comando e os órgãos periféricos de execução, braços, pernas, etc., cumprem a vontade superior. No Estado é a mesma coisa. Eu tenho um órgão superior, que é a chefia do executivo, que é um órgão que cria a vontade. Os órgãos que estão abaixo, eles são apenas órgãos de execução. Eles não podem tomar as suas decisões a não ser aplicando o que os órgãos superiores determinam. Então, Guericke começou muito bem a sua teoria. A conclusão dele é mais brilhante ainda, mas a conclusão da teoria de Guericke eu comento daqui a pouquinho. Por enquanto, só perceba isso. O que eu chamo de órgão no Brasil não tem personalidade jurídica própria. Integra sempre uma pessoa. Qualquer órgão público integra uma pessoa estatal, mas ele mesmo não é uma pessoa. Exemplos. Exemplos. Quais são, gente, os órgãos públicos mais famosos do Brasil? Bom, eu vou começar com o órgão comum, tá? Em vez de falar dos primários. 2 pontos. Ministérios, secretarias, delegacias. Qualquer delegacia, gente. Delegacia é nome de órgão. Quer uma delegacia de polícia, delegacia de ensino, delegacia da Receita, delegacia de qualquer coisa. Chamou delegacia, é órgão. Que mais, gente? Vírgula, MP, vírgula, TC, né, de Tribunal de Contas, e Defensoria. Olha, haveria dezenas e dezenas de exemplos a mencionar. Eu vou ficar nesses que eles são suficientes. Todos esses integram uma pessoa jurídica, tá? Por coincidência, nesses casos aqui, nós só temos órgãos da administração direta. Eu vou falar de administração direta e indireta daqui a alguns instantes. Mas, tanto os ministérios da União, secretarias estaduais, municipais, delegacias, MP, Tribunal de Contas e Defensorias, são órgãos que integram a pessoa jurídica federativa. Então, os ministérios da União são órgãos da União, Tribunal de Contas da União é órgão da União, Defensoria Pública da União é órgão da União, e Ministério Público Federal é órgão da União. Nós só temos aqui exemplos de órgãos da administração direta, mas tome cuidado. Se você reparou bem, o conceito de órgão que você anotou aqui inclui administração direta ou indireta.
Ô, Masa, como que pode ter um órgão na administração indireta? É fácil. Órgão é uma divisão interna. Pegue qualquer pessoa descentralizada, por exemplo, pegue uma autarquia. A autarquia, embora ela seja uma pessoa, que não se confunde com a pessoa da entidade federativa, a autarquia, por dentro, é todinha dividida em órgãos. Então, se você pegar, por exemplo, dentro do INSS, que é a autarquia federal mais famosa do Brasil, se você pegar o Departamento de Recursos Humanos do INSS, ele é um órgão. Ele é um órgão da administração indireta, que vai integrar uma pessoa jurídica descentralizada. Então, toma muito cuidado. Para facilitar, as pessoas às vezes guardam uma informação errada. É muito comum a pessoa guardar assim, ó, órgão só tem na administração direta, entidade só na indireta. As duas afirmações estão erradas. Eu acabei de falar, Departamento de Recursos Humanos do INSS é um órgão da administração indireta, então tem órgão na indireta. E a União é uma entidade da administração direta, só que ela é federativa, né? Ela não é uma pessoa administrativa. Ok? Fechado, é isso. Vamos avançar para mais algumas coisinhas. Embaixo de órgão, coloque assim, OBS 1. Observação 1. Órgão nunca tem personalidade jurídica. Órgão nunca tem personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Mas pode ter, cuidado com esse nome, hein? Abre aspas, personalidade judiciária. Fecha aspas, entre parênteses, capacidade processual. Fechou parênteses, vírgula, vide, súmula 525 do STJ, que eu já comentei. 525 do STJ. Só que tem que tomar um cuidado com essa súmula 525 do STJ. Lembra, ela fala das câmaras municipais. Só que ela fala das câmaras municipais algo que vale para muitos órgãos públicos. Tá? Ela diz assim, olha, as câmaras municipais, ou se você preferir, os órgãos públicos, não têm personalidade jurídica própria, mas a súmula diz, mas podem ter personalidade judiciária. Primeiro que a súmula fala, podem ter, o que significa que não é todo órgão que tem capacidade processual. Os órgãos subalternos, órgãos que estão na base da hierarquia, não têm capacidade processual, nenhuma. Então eles podem ter, porque normalmente são os órgãos de maior hierarquia. Depois, a súmula diz assim, personalidade judiciária. É um jeito maldoso de se referir à capacidade processual. Personalidade judiciária é diferente de personalidade jurídica. Personalidade jurídica o órgão não tem, mas judiciária ele tem. Então é muita sacanagem usar esse nome, personalidade judiciária, mas a súmula usa. E a parte final é a que eu reputo mais importante, aquela que diz exclusivamente para a defesa de suas prerrogativas em juízo. Quer dizer, a capacidade processual dos órgãos não é ampla, geral e irrestrita, como as pessoas físicas ou jurídicas, por exemplo, têm. Ela é uma capacidade limitada ao exercício das suas competências, a defesa das suas competências. Então, a Defensoria Pública, que você integrará daqui a alguns meses, ela tem competências definidas na Constituição e na lei. Quando uma dessas competências for usurpada, a Defensoria pode, ela própria e na Justiça, questionar essa usurpação de competência. A capacidade para isso ela tem. E também outras atribuições processuais. A Defensoria vai a juízo defender os assistidos. Isso a lei garante. Agora, ela não pode, a Defensoria, entrar em juízo para defender, por exemplo, o interesse do governador, se a Defensoria é estadual, porque aí já não é defesa das suas prerrogativas. Pulou uma linha e escreveu hífen entidade. Qual que é a diferença de um órgão para uma entidade? Então, escreva aí 2 pontos, é a unidade de atuação. É a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria. Dotada de personalidade jurídica própria.
Ô, gente, nós temos no Brasil 2 tipos básicos de entidades estatais, de pessoas jurídicas autônomas. Ou a entidade é federativa, e aí ela irá acumular as 3 funções básicas do Estado, né, menos o município que não julga, mas sempre a entidade federativa ela tem mais do que uma função estatal típica. Tá? Tem 3 normalmente, com exceção do município, que só legisla e executa. E nós temos também as entidades descentralizadas, que são pessoas exclusivamente administrativas. As entidades descentralizadas, elas nunca legislam nem julgam em sentido técnico, elas apenas exercem a função administrativa. Tá bom? Então, escreva aí, ponto, exemplos. Põe só a sigla, U de União, E de Estados, DF e M, entre parênteses, entidades federativas da administração pública direta. Vou te explicar no próximo bloco. Da administração pública direta. Da administração pública direta. Fechou parênteses, 3 pontinhos, escreveu assim, autarquias, vírgula, fundações públicas, vírgula, agências, vírgula, sociedades de economia mista. Entre parênteses, entidades administrativas. Aqui eu não tenho entes políticos, né? Entes políticos são a mesma coisa que entes federativos, são aqueles que exercem as 3 funções básicas do Estado. Na administração indireta eu não tenho isso. Então, entidades administrativas da administração pública indireta. Da administração pública indireta. Pública indireta.